Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos, parte 4 aqui, nosso capítulo 9, Ásia e Espaço Econômico. Então aqui nessa nossa parte 4 aqui, nós vamos acabar falando sobre a Ásia Oriental, a Ásia Setentrional e a Ásia Central. Então seguindo, começamos aqui com a Ásia Oriental, uma região que nos últimos 40 anos vem passando por muitas mudanças, uma expansão econômica bem grande, né? Bem rápida, bem forte, principalmente olhando para a China, Coreia do Sul, Hong Kong e os outros tigres asiáticos. E é uma região que tem grande participação na produção industrial e também no comércio mundial atualmente. Começamos falando então que depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente com o incentivo ali, primeiro do Plano Colombo, né, muito dinheiro dos Estados Unidos foi para o Japão, incentivando ali mudanças políticas e econômicas no país. Teve o grande crescimento econômico japonês, o milagre econômico japonês, onde as indústrias passaram a se destacar, indústrias automobilísticas, eletrônicas, navais, indústria de máquinas acabam se destacando, fazendo o Japão crescer rapidamente. E o Japão, por sua vez, passou também a investir em países ali da região do continente asiático. Hoje o Japão desponta ali com a produz com tecnologia muito avançadas, especialmente destinados à exportação. A agricultura japonesa, a atividade agrícola hoje tem, por ser desenvolvida em pequenas áreas, por conta do relevo acidentado do país, que acaba restringindo grandes áreas, acabam que tem uma agricultura bem tecnológica, usando muitos recursos para garantir uma grande produtividade e, claro, tentar atender o máximo ali a demanda interna do país. Lembrando que o Japão é um país que tem hoje mais de 125 milhões de habitantes. Os japoneses acabam comprando alimentos de outros países, como por exemplo do Brasil, além, claro, da produtividade interna da agricultura japonesa. Outra atividade bem importante para o Japão é a atividade pesqueira. O Japão é um arquipélago com milhares de ilhas ali, então acaba que a proteína consumida pelo povo japonês vem do mar, vem de peixes e outros frutos do mar. Aquela velha história do sushi ser tão comum no Japão justamente por ser a pesca ser muito importante e muito comum no país. Atividades econômicas, pesquisas científicas do Japão pós Segunda Guerra Mundial acabam resultando em indústrias modernas e competitivas no mercado mundial, altamente qualificadas. Hoje destacamos ali indústrias como Toyota, Honda e Nissan no setor automotivo e naval, além, claro, de empresas de grande precisão técnica, né, como o Casio no setor de relógios e outros aparelhos, né, computadores ali. A gente acaba colocando aparelhos eletrônicos de alta complexidade. Colocamos a Sony, a Panasonic, a Toshiba. Inclusive vocês têm uma imagem aí da fábrica da PlayStation Sony. Chegamos à Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país aí que no final até a década de 1950 era um país praticamente agrícola. Teve a Guerra da Coreia, separação ali, um dos conflitos ali da Guerra Fria. O país passou a investir bastante, né, reformas econômicas bastante grandes, com muito dinheiro também ali vindo do Japão e dos Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria. Hoje a indústria sul-coreana é bastante diversificada, tem produtos ali de alta tecnologia, empresas muito fortes como a LG, como Samsung, acabam se destacando ali. E também indústrias como a Kia e a Hyundai, no setor automotivo, e construção naval também. A Hyundai acaba sendo o maior fabricante de motores de navios do mundo, né? Navios cargueiros, cruzeiros. A mão de obra da Coreia do Sul hoje ela é bastante qualificada, né? 90% dos estudantes do país chegam ao ensino superior, isso é um número grandíssimo. As jornadas nas fábricas sul-coreanas acabam sendo muito longas, então os sindicatos dos trabalhadores da Coreia do Sul estão sempre ali em movimentação, buscando melhores condições de vida e de trabalho para a população. O setor agropecuário acaba se destacando principalmente a produção de arroz e também produção de carne bovina e suína, além de outros vegetais que acabam sendo a base ali para a alimentação da população sul-coreana. Outra coisa que temos aqui, o território da Coreia do Sul. Chegamos à China. A China que acabamos estudando um pouquinho, né, no capítulo passado, que acabou se tornando ali
uma das superpotências econômicas ao lado dos Estados Unidos, potência econômica e política. Falamos também sobre o socialismo de mercado chinês, né, onde temos a economia capitalista e um sistema político controlado pelo Partido Comunista Chinês. Um desenvolvimento econômico chinês ele acabou sendo acelerado após a morte do Mao Tse-tung, líder socialista do país durante a Guerra Civil Chinesa. Após isso, os grupos que acabaram entrando no poder perceberam que precisavam abrir e modernizar o país para investimentos externos. Hoje, o setor agropecuário chinês ele é muito importante, justamente porque tem muita gente para alimentar, né? Mais de 1,3 bilhão de habitantes. E embora 11% só do território chinês é dedicado à agricultura, o país acaba sendo um dos maiores produtores mundiais de alimentos. Só que acaba precisando importar muitos alimentos porque ele precisa alimentar grande parte da população, uma população gigantesca. Então, produz bastante, mas acaba precisando comprar muita coisa de fora, né? Seguindo aqui, precisamos falar sobre que hoje a China tem importantes indústrias petrolíferas, siderúrgicas, mecânicas, químicas, têxteis e bens de consumo voltados para a exportação. Essas grandes reservas acabam favorecendo a indústria do país, reservas de recursos naturais, petróleo, carvão mineral, ferro, cobre, acabam facilitando e ajudando as indústrias chinesas. Outra coisa importante é que a China acaba, nos últimos anos, recebendo ali muitos investimentos de outros países, né, empresas que acabam abrindo filiais ou fábricas na China. Importante também colocarmos que a partir de 2001, a entrada na China na OMS fez com que os produtos chineses se tornassem cada vez mais competitivos, justamente por conta dos baixos custos de produção, que vem das matérias-primas baratas e também da mão de obra dos trabalhadores chineses, que acabam sendo bem mais em conta. As ZEs, que são aqueles espaços, aquelas regiões, zonas econômicas especiais, que foi onde o governo, depois dos anos 1970, destinou ali para que empresas estrangeiras fossem para lá se instalarem, hoje são importantíssimos centros econômicos, industriais e comerciais. Tem a imagem aqui de Xangai, uma cidade que é riquíssima na questão comercial, sendo centro financeiro mundial, e também por ser ali como se fosse ali a Nova York do Oriente. Aqui temos uma imagem aqui de uma trabalhadora montando o computador da Apple, a Apple, empresa dos Estados Unidos, uma ZE na China. Seguindo, esse crescimento econômico chinês acelerado vem acompanhado de contradições, porque enquanto você tem uma economia moderna, a China acaba apresentando um sistema político bem rígido, que tem muitos desafios para os próximos anos. Uma crescente demanda por energia para as cidades e para as indústrias, um crescimento da desigualdade social, grandes problemas urbanos de poluição, trânsito, falta de saneamento básico, um grande êxodo rural que tá levando cada vez mais pessoas das zonas rurais para as grandes cidades. Isso é um problema muito grande, porque as pessoas acabam chegando ali e algumas vezes não tem moradia. Uma guerra comercial que foi sendo travada nos últimos anos com os Estados Unidos, pela hegemonia no comércio internacional, além de problemas ligados aos direitos humanos, condições muito complicadas de trabalho, salários baixos, perseguição política a opositores do governo, né, com prisões ali e também supostas mortes envolvendo o sistema político chinês.